Gostaria de continuar um pouco que nós iniciamos na semana passada, não sei se você nos acompanhou e viu, mas o tema que nós estamos falando é Cristo e a sua volta. E pode parecer que nós estamos falando de algo muito distante, falando do Apocalipse, mas você e eu vamos ver que não é bem assim. Então, o texto que nós usamos, se você quiser abrir aí, João 14, Evangelho de João, capítulo 14, nós vamos ler alguns versículos deste capítulo. João 14, a partir do versículo 2. Você que nos acompanha. Então, João capítulo 2 diz assim, eu vou ler vários textos, depois nós vamos fazer um recapitular e vamos avançar um pouco mais, ok? Então, João capítulo 14, versículo 2 diz assim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, eu vou preparar para vocês um lugar. Isso no versículo 2. No versículo 9, Jesus continua dizendo, disse Jesus, estou há tanto tempo com vocês e vocês não me têm conhecido, Felipe? Quem vê a mim, vê ao Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Isso está no versículo 9. Um pouquinho mais à frente ainda, João 14, versículo 18 em diante, diz assim, não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vocês. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vocês irão me ver, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou no meu Pai, e vocês estão em mim, e eu estou em vós. Ainda em João 14, versículo 23 agora, Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. 14 e 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Ainda no versículo 28, João 14, ouviste o que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis, ficariam alegres, porque eu disse, vou para o Pai, porque o meu Pai é maior do que eu. Ainda continuando no capítulo 15, um pouquinho mais à frente, João capítulo 15, versículos 4 e 5. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. E aí, João 15, 12, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. João 15, 12. Um pouquinho mais à frente ainda, João 15, versículo 20. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também vão guardar a de vocês. Amém. Versículo 26 e 27, último texto de João, nesse momento, João 15, mas quando vier o Consolador, eu, da parte do Pai, vos hei de enviar aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim, e vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Eu vou ler de novo esse versículo, João 15, 26 e 27. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim, e vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Senhor, a tua palavra, e nós nos achegamos a ela nesta tarde, ó Pai, começo de noite, onde o frio está no exterior, mas no interior, ó Deus, nosso coração queima pela tua verdade, queima pela tua presença. Pedimos, ó Deus, que não sejamos mais influenciados pelo que está no externo, mas o interior influencia o exterior, e nós, Senhor, queimemos a tal ponto de entregar as nossas vidas totalmente por amor a Ti. Perdoa, Senhor, porque às vezes só ficamos no mundo do conhecimento mental, humano, terreno, mas nós queremos avançar para a sabedoria que vem do alto. A Tua própria sabedoria, Senhor, que o Senhor nos tem dado a todos aqueles que pedem, deliberadamente o Senhor a dá. Obrigado, Pai.
liberalmente o Senhor as entrega a nós e nós queremos receber, ó Pai. E tudo que milita contra a Tua palavra caia por terra, nos dê graça, sabedoria, ó Deus, para compreender o que Teu Espírito quer falar conosco nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu, durante muitos anos, e creio que alguns irmãos aqui também, não vamos entrar no detalhe, mas a gente ouviu muito tempo que as coisas com Deus, elas iriam acontecer no futuro. Em todo o tempo, a gente sempre ouviu, foi assim desde o Éden, né? Olá, desculpa. Imagina. Foi assim desde o Éden, quando Satanás ele inverteu a natureza, a ordem das coisas, né? Quando Deus, a Bíblia diz em Gênesis que Deus os abençoou e disse, frutifiquem, porque vocês já estão abençoados, podem fazer todas as coisas. Mas aí o inimigo vai e engana a alma do homem, a Eva, e fala, não é bem assim, é que no dia, é o contrário, no dia que você fizer alguma coisa, então você será abençoado. Ele inverteu a ordem dos tratores, mudando assim toda a construção do viaduto, né, como diria outro. Nesse caso, as ordens dos tratores inverte tudo. Mas o fato é que o homem e a mulher acreditaram nessa mentira e não entenderam que já tinham uma identidade, que eles não precisariam fazer nada para já serem abençoados. Então, o inimigo ele foi muito astuto, ele não tirou Deus da vida deles, mas os colocou num futuro. Então, no dia que acontecer, vocês então aí serão como Deus, terão esse encontro com Deus. Então, ele simplesmente esvaziou aquela experiência diária que o homem tinha com o Senhor, de todos os finais da tarde estarem ali em comunhão. Eu fico imaginando como seria essa conversa, né? Deus e Adão, conta aí o que você fez de bom hoje, que bicho que você deu nome hoje, né? O que mais você aprontou aí, como é que está sendo isso? E ele então quebrada essa aliança que o homem tinha com Deus. Deus não quebrou da parte dele, mas o homem através do seu livre-arbítrio. E aí então começou um novo processo, onde criou-se então uma expectativa que vai contrário àquilo que agrada a Deus, porque o que agrada a Deus não é expectativa. Amém? A Bíblia diz que só uma coisa agrada a Deus. Sem expectativa é impossível agradar a Deus. É isso que diz a palavra? Não. Sem fé. Então fé não é uma expectativa. Amém? Fé é uma certeza. Fé é uma convicção. É uma atitude, é algo sólido. Não depende do que eu sinto, do que eu posso estar passando, não depende de qualquer outra informação, a não ser aquela convicção interna. Eu creio, porque eu creio, tudo é possível que crê. E o inimigo, então, transformou essa fé numa mera crença, numa mera expectativa. Então, infelizmente, os crentes, né, aqueles que se dizem que creem, são crentes mesmo, mas em crenças, e não mais vivem pela fé. Isso é muito complicado. Porque aqui nós estamos vendo esse texto todo do Evangelho, Jesus está aqui dizendo, capítulo 14 em diante, ele está ali preparando os seus discípulos para a sua partida, e ele vai dizer, eu estou indo, mas eu vou voltar. E eu sempre imaginei que essa volta seria então, quando a palavra diz lá, nos finais dos livros aí do Novo Testamento, quando Jesus vier nos ares e a sua noiva encontrará com ele, e aí a Nova Jerusalém descerá e nós iremos reinar com o Senhor, amém? Eu continuo crendo nisso, amém? Vai acontecer, eu creio nisso. Mas eu já começo a compreender, mediante o próprio texto que nós vemos aqui, só estes e tem alguns outros que nós podemos aqui avançar, se der tempo hoje, no que diz respeito a, será que Jesus estava colocando isso apenas numa situação futura e distante? Porque vamos lá, vamos compreender. O homem pecou, se distanciou de Deus, uma nova natureza foi introjetada, foi corrompida a natureza humana. Nós aí perdemos a nossa condição de ter relacionamento com o Senhor em espírito, porque somos espírito, temos uma alma e habitamos no corpo, começamos a viver somente pela alma. O homem recebeu uma série de regras, de doutrinas, não conseguiu obedecer totalmente. Isso provou a nossa incapacidade de fazer apenas coisas exteriores para mudar o nosso interior. Não vai funcionar. Seja isso em qualquer nível de entrega que eu e você tenhamos, porque havia um grupo de pessoas na época de Jesus que até da hortelã que encontravam no chão eles davam dízimo. E Jesus o chamou de sepulcro caiado, de raça de víboras.
Então, não tinha a ver com a atitude externa, tinha a ver com uma questão de natureza interior. E só é possível essa mudança de natureza interior com a atuação do próprio Espírito de Deus em nós, porque se nós conseguíssemos fazer por nós, Jesus não precisaria ter vindo. Mas ele veio, se despiu de toda a sua glória, se vestiu a nossa carne. Ao vestir esta carne, andou aqui como ser espiritual que ele é, e nós também somos, para nos ensinar a viver esta vida do Espírito, trazer essa vida a uma realidade hoje terrena, para que nós não vivamos pela carne, mas sim pelo que está no nosso Espírito. E a Bíblia diz que no nosso Espírito tudo está feito. Nós já temos toda a sorte de bênçãos, nós já temos tudo que eu e você precisamos, já foi entregue. Ah, mas eu tenho necessidades. Lembre-se que quando Deus faz as coisas, ele faz de forma perfeita. Por exemplo, quando Adão e Eva, Deus os forma, eles chegaram a ter fome em algum momento? Por que eles não tiveram fome? Vocês acham que eles não tinham fome como gente, como carne? Eles habitavam num corpo carnal. Eles tinham que comer, porque Jesus na época também estava lá, claro. Mas Deus disse, de toda árvore do jardim podem comer. Se eles podiam comer, provavelmente eles deviam, em algum momento, sentir fome. Sim. Mas o que Deus criou primeiro? Adão e Eva ou o jardim? Não, jardim primeiro. Então, Deus primeiro criou o que você e eu precisamos para depois nos criar. Aleluia. Então, tudo que nós precisamos já está feito antes de nós existirmos. É verdade. Tudo que eu e você precisamos. Olha como Deus é tremendo. Ele já tem para mim e para você o que eu e você precisamos. Então, por que, desculpa o termo de acho, a gente não aproveita e não pega e não toma posse disso? Por que a gente não vive isso? E sem falar daquele triunfalismo, né, de uma teoria exacerbada só para a prosperidade. Quer dizer que crente então não pode passar aperto. Crente não pode, às vezes, ter uma questão aí crente não fica com dívida. Bom, então, quem tem dívida vai tudo para o inferno. Né? Essa mentalidade de que é medida o meu nível espiritual pelo nível de coisas que eu tenho no exterior. Jesus, misericórdia. Que evangelho pequeno é esse? De serem merecedores. Né? De merecimento ou de simplesmente medir as coisas. Aí voltamos para a época de Jesus. Os mestres da época eram reconhecidos pelos números de filactérios que as suas roupas tinham, pelas caixinhas que aquele texto ele já decorou e eles iam colocando, e tinha gente carregando aquela orla, né? Aqueles mantos. E quanto mais eles tinham, Jesus falou, quanto mais vocês conhecem, menos vocês entram e deixam os outros entrar. Então, se um carro, se uma casa, se uma conta bancária for sinal de espiritualidade, de que eu estou andando em fidelidade com o Senhor, misericórdia. Deus tenha piedade e misericórdia de nós, porque nós vamos estar lascados se isso for sinal de que alguém é mais espiritual que o outro. Uau! Ou então, se o outro não tem, é porque está em pecado. Vocês nunca ouviram isso, né? Então eu vou pular essa parte. Vamos avançar. Então, Jesus vem, morre no meu e no seu lugar, mostra que é possível vivermos uma vida espiritual, ainda que aqui de forma terrena, porque ele não se contaminou, ele dominou sobre esta carne, ele foi próspero, embora ele não tinha ali contas bancárias, ele não tinha lá os seus bois, ele não tinha lá os seus funcionários nem escravos, mas ele foi próspero, porque de nada ele teve falta. Tanto é que ele tinha até tesoureiro. E tanto é que se o diabo queria alguma coisa, tá bom, pode ficar com o dinheiro. Foi exatamente o tesoureiro que se entregou para as paixões da carne e vendeu a Cristo. Às vezes a gente nem é tesoureiro, mas está fazendo uma barganha rápida. Senhor, se o senhor der uma troquinha aqui, eu abro mão de um princípio, se eu ganhar um pouquinho mais ali, não preciso ser tão radical nisso, porque afinal de contas estou precisando, sabe como é que é? Então, será que às vezes a gente não está dando uma de Judas também? Mas vamos avançando. Então, Jesus, vem, morre, e ele está preparando seus discípulos, está falando, olha, eu estou indo, mas eu preciso ir, porque agora a Bíblia chama de Jesus Deus Emanuel, Deus conosco. Ele estava manifesto. Só que ele manifesto, nós percebemos que ele não fez ali um grande movimento político, ele não andou com milhares de pessoas, mas ele tinha poucas pessoas e níveis de proximidade com estas que se permitiram ter essa proximidade. Não foi ele que punha limites. Ao contrário, quem quiser vir após mim, vem e segue-me. Jesus nunca fez acepção.
Eu sempre digo que ele não faz acepção, ele faz asepsia. Né? Ele nos limpa, ele nos aceita como está, mas ele vai nos purificando, para que possamos compreender e transformando a nossa mente, andar nos princípios da palavra, para exatamente usufruirmos de toda a vida que ele nos trouxe, porque ele veio para dar vida e vida em abundância. Então, primeiramente da história, Deus o Pai acompanhando a humanidade. O homem não consegue ter acesso a ele porque caiu, escolheu errado. Vem Jesus Cristo, Deus conosco, Deus Emanuel, o Verbo que se fez carne, a própria divindade se manifesta. E aí agora eu posso compreender que ele é o caminho, é o único caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu não posso chegar ao Pai se não for por ele. Então agora eu entendi que Jesus é o caminho. Ótimo. E aí então ele precisa se manifestar a todo a gente. E ele não pode fazer isso como um ser humano, estando aqui. Faz sentido? Ele não podia se manifestar a todos. Mas a palavra diz que toda a língua vai confessar que ele é o Senhor. E todos então vão ouvir a respeito do Senhor. E esse é um dos pré-requisitos, que todos ouçam sobre Cristo. E aí então virá a questão do reinado. Aí podemos falar do milênio e outras coisas. Mas sem entrar nessa parte da escatologia, vamos focar aqui em compreender o que Jesus está falando. Bom, eu preciso voltar. Eu preciso ir embora. A minha obra está acabando e vocês deviam ficar alegres para saber que eu estou voltando. Eu falei, mas como assim? A gente te ama, você nos trouxe palavra de vida, você vai embora, como é que a gente vai ficar? Eu falei, não, mas eu preciso ir. Se vocês estivessem entendendo o que eu estou falando, vocês vão ficar alegres. Porque eu vou, mas eu volto. E quando ele fala que ele vai voltar, ele começa nesses textos que nós lemos, né? E vamos aqui retomar um pouquinho. Começando lá por João 14, mais uma vez. Ele fala, tem lugar lá na casa e eu preciso preparar lugar. Esse lugar é um lugar físico? Não é um lugar físico, ok? É um lugar espiritual. Quando nós lemos que a Nova Jerusalém é uma cidade que desce, ela vai descer e nós sabemos que nós vamos reinar com Cristo aqui. Novos céus e nova terra apontam para esta terra. Nós não vamos para um outro planeta, nós não vamos para um outro cosmos, para um metaverso, nós não vamos para nada disso. A palavra diz que é nesta terra que ela vai ser redimida e ela vai ser transformada novamente ao princípio do projeto do Senhor pela ação de um povo que vai reinar com Cristo, amém? E nós somos este povo, pela fé, nós cremos naquilo que a palavra nos diz. Então quando Jerusalém aparece, e ela já não é mais uma cidade feita por mãos de homens, ou seja, ela não é de madeira, ela não é de tijolo, não é de cimento, mas ela é feita de pedras vivas, que sou eu e você. Amém? Por isso que quando existe ali uma alegoria falando que são portões de pérolas, ruas de ouro. É assim, fico imaginando, será que um espírito precisa pisar em rua de ouro? Será que um espírito vai dar valor a pérolas, a grandes... O que será que isso está querendo dizer? Isso está apontando para uma simples coisa. Que a glória de Deus é tão grande, mas é tão grande, que essas coisas que aqui são preciosíssimas a ponto de custar a vida de tanta gente, não valem nada. Você pode pisar nelas que não valem nada. É cimento? Pode pegar ouro. Tijolinho? Tem umas pedrinhas aí, ó. Porque a glória de Deus é o que faz valer a pena tudo e tudo. Não haverá mais noite, não haverá mais dia, porque ele vai brilhar como luz da manhã todo o tempo. Nós vamos olhar para ele, como fomos conhecidos, olharemos e veremos nosso rosto então resplandecido. Então, é uma cidade que é uma cidade espiritual. Então, ela é feita por pessoas. Nós somos essas pedras vivas. 1 Pedro diz, somos, pois, pedras vivas, um colocado ao lado do outro, um ajustando o outro, um ali... Né, e o que nos une não é a nossa força de vontade, mas é o Espírito Santo de Deus. A argamassa aqui é o amor. Não dá para a gente ter outro tipo de ligação se não for este. Porque ele fala, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a perfeita vontade de Deus é amor. Ele é o amor manifesto em Cristo. Então ele vai preparar um lugar. Eu estou então inserido numa cidade que vai se manifestar e vai reinar aqui. Então ele fala, vocês não estão entendendo que quando vocês estão me vendo, vocês estão vendo o Pai? Felipe fez essa pergunta, me mostra o Pai, mas você não está entendendo, Felipe, eu estou aqui com tanto tempo, falando lá em capítulo 14, versículo 9. Mas ele prometeu, do 18 ao 20, que eu não vou deixar vocês órfãos. Então, se ele vai voltar, ele sobe assunto aos céus,
E ele fala, vocês não vão ficar órfãos? Nossa, será que nós vamos esperar então até esse dia de vê-lo nos ares para entender que nós não estamos mais órfãos? Porque ele falou, eu vou voltar, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Quando ele fala que não nos deixaria órfãos, será que ele está falando só desse dia da volta dele? Ele está falando do Espírito Santo. E aí então, quando ele fala que o Espírito Santo virá, e aqui nesse texto é muito interessante que fala no final do versículo 20, ou no versículo 20, naquele dia vocês vão entender e conhecer que eu estou no Pai, vocês estão em mim, e eu estou em vocês. Uau! Se Jesus está no Pai, vamos lá, e Ele está, amém? Se nós estamos nele, e Ele está em nós, então quem está no Pai? Nós. Ou seja, Ele fechou o ciclo de uma tal forma que eu e você somos a expressão exata de quem? De Deus. Então, se Ele está em nós, e Ele está no Pai, e Ele não está mais órfão, nós não estamos mais órfãos, quem é o nosso Pai? Quem é o nosso Pai, amados? Amadas, Deus é o nosso Pai. Deus. Então não é uma expectativa no futuro, quando vier o Apocalipse acontecendo e o Armagedon, porque eu acho que já começou. De qualquer forma, não é nisso que ele está falando, mas aí ele vai dando dicas. Quais as dicas? Aquele Consolador, o Espírito Santo, versículo 26, que o Pai enviará no meu nome, esse vos ensinará tudo, e vos fará lembrar do quê? Tudo que quem disse? Jesus. Então, é assim, deixa eu ler o próximo texto para chegar nessa conclusão. Vocês, versículo 28, vocês dizem, ouviram o que vos disse, que eu vou para vós, se vocês me amassem, ficariam contentes, porque eu disse que eu vou para o Pai, porque o Pai é maior. No versículo 15, vocês estão em mim, e como a vara de capítulo 15, versículo 4 e 5, estáis em mim e eu em vós, e a vara de si mesmo não pode dar fruto, mas se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverem em mim. Então, eu sou a videira verdadeira, e vocês são as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito a fruto. E aí, o finalzinho desse texto tem que ser destacado, porque sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis fazer. Trazendo ainda um paralelo com 14:23, que eu dei uma puladinha aqui, desculpem. Jesus disse, se alguém me amar, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará. E eu e o meu Pai iremos vir e faremos nele morada. Ok, amados. Chegando a uma conclusão mais contundente aqui, mais rasgada e prática. Se eu consigo fazer o cumprimento, ou amar a palavra e praticar a palavra no meu esforço? Não consigo. Eu consigo com boas intenções? Não consigo. Com muita disciplina de ficar orando o dia inteiro e sem pensar em nada, sem ver ninguém, não vou conseguir. Quem vai me ajudar a fazer isso? O Espírito Santo. Jesus falou que todo mundo teria que ouvir. Então, a palavra, e que ele não deixaria ninguém órfão, e o coração dele é que nenhum pereça. Então, hoje eu entendo, e aí estou trazendo essa batata quente para o nosso colo aqui, para a gente orar a respeito, que Jesus já voltou. Quando ele fala, eu vou para o Pai, mas eu vou voltar e vocês não vão ficar órfãos, e tudo aquilo que eu vos tenho dito vai acontecer, isso ele está aqui dando no Evangelho, depois nós podemos ler em Atos para frente, temos aqui outros textos. Como que ele já voltou? Como assim? Como é que é isso? Ele foi manifesto a divindade de Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo. Primeiro Pai com a humanidade, depois Jesus Cristo. E agora, essa volta de Jesus não é na pessoa, no Cristo, a segunda pessoa da Trindade, mas ele volta agora como o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, eu não posso habitar ao Pai, e o Pai não pode, através de Jesus Cristo, habitar em mim, e eu não posso ser um com ele. Então agora o Espírito Santo já não é mais aquele adereço da Trindade, onde nós dávamos muito valor somente ao Pai e ao Filho. E o Espírito Santo agora é só o poder de Deus. Não, eu preciso de poder, então eu preciso do Espírito. Não, o Espírito Santo agora, eu vou orar bastante em línguas, e eu orando bastante em línguas, eu vou conseguir, Deus vai fazer alguma coisa, porque eu não estou entendendo nem o que eu estou falando, mas aí Deus entendeu, aí a coisa vai acontecer, porque eu orei em línguas. Ele não é mais uma ferramenta. O Espírito Santo passa agora a ser um protagonista, como talvez nunca antes na nossa mente religiosa, ele tinha essa posição. Porque nós havíamos ali, e eu posso falar da minha experiência de pentecostalismo, né, entre outras, mas
onde, quando nós falamos de capacitação, de poder de Deus, a gente atribui essa como uma característica de Deus. Como que chamaríamos essa característica de Deus? Espírito Santo. Ele é muito mais do que isso. Ele é o próprio Deus. Amém. Ele é a própria Trindade habitando em nós. E aí, quando o Espírito Santo vem, e a palavra diz em Joel 2, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Por que sobre toda a carne? Porque é impossível alguém ser convencido do pecado, justiça e juízo, se não for através da atuação do Espírito Santo de Deus. Ninguém pode dizer só o Senhor é Deus, só Jesus Cristo é o Senhor, se não for pela atuação do Espírito Santo de Deus. Ninguém convence a ninguém de pecado, justiça e juízo. Por isso ele veio sobre toda a carne. Eu ouso dizer que todo ser humano habitante desse planeta, e hoje vivo, tem uma atuação 24 horas do Espírito Santo na sua vida. Para convencer de pecado, justiça e juízo, para reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor e levar aos pés de Jesus naquela cruz, para assim se abrir a obra de Cristo na sua vida. Não tem outra explicação. Não é o quanto eu ou você ou qualquer outra pessoa, letrada ou iletrada, possa pregar a palavra, se não for a atuação do Espírito Santo de Deus. É Ele quem vai revelar Jesus Cristo. Qual o Cristo? Que está fora, aquele que já veio, não, aquele que quer habitar em você. E seja, a volta de Cristo hoje já está em nós. E ao ponto de que quando nós chegarmos num momento de conseguirmos enxergar a Ele nas alturas, sei lá onde vai ser essas alturas, porque no Espírito não sei onde é altura. Tem altura no Espírito? Né? Por repente, vai ser na altura, de repente nós estamos aqui no quinto andar, é no térreo, eu não sei onde é a altura no Espírito. Alguém sabe dizer? É no Espírito. Mas quando nós percebemos, então, a olhos nus, com os olhos espirituais, Jesus, né, se manifestando, e a sua noiva então vai se encontrar com ele, e a cidade celestial, que é uma cidade que não é onde Deus vai poder habitar. Se nós então entendemos que Deus habita em nós, essa cidade feita de todos nós, imagina o tamanho dessa cidade. Nós estamos falando de uma população mundial que adora o único e verdadeiro Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que declara com toda a sua vida e não apenas com a sua boca: eu creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que o Senhor veio e morreu e ressuscitou o terceiro dia, para me dar vida e vida em abundância, para que eu voltasse a ter relacionamento contigo como o Senhor sempre quis. Então agora eu não preciso projetar para o futuro, um dia vai acontecer, não, já aconteceu. Chamado Pentecoste, o Espírito Santo foi derramado, e aqueles homens falavam de tal maneira que todos podiam entender o que era falado. Eles não estavam falando em outras línguas para se gabar, não estavam falando em outras línguas para mostrar o quanto eles eram mais espiritual, mas eles estavam podendo falar, sim, aquilo que era o ministério de Cristo e a sua igreja, para todos aqueles que nunca tinham ouvido falar da palavra de Deus, ou conhecido quem era o Senhor. Então, Cristo em nós, a esperança da glória. Que glória eu tenho que esperar se ele já está em mim? Que glória maior é essa, gente? Que glória poderia haver do que desfrutar da presença, da intimidade, da transformação que ele quer e precisa. Eu preciso, não ele, mas eu preciso que seja feito em mim. Através da manifestação diária, da revelação de quem é Cristo em mim. Aí sim ter esperança de uma glória. Que glória? A glória na carne? Não. Glória num carro novo. A glória em vários imóveis. É essa glória. E a gente troca, foi ensinado, a mentalidade foi corrompida para que nós tivéssemos uma percepção equivocada. Então, se eu entendo que o Espírito Santo hoje me dá condição de entender que Jesus já está aqui, Ele não me deixou órfão, Ele me trouxe o Espírito dele para habitar em mim, e Ele, do próprio Espírito dele, caiu sobre a minha carne, foi derramado sobre a minha carne para que eu tenha condições de anular as pressões que vêm através da minha carne, para não mais alimentar a minha alma, o meu HD, mente, vontade e emoções,
para permitir que a minha alma se aquete e saiba que só o Senhor é Deus, como diz Salmo 46:10. E eu perceber que só Ele é Deus, suprir a minha alma da vida que vem do próprio Espírito de Deus no meu espírito. Já não é mais uma esperança, uma expectativa de futuro longínquo, um dia, diria o narrador, vagando pelo deserto. Não é isso. É hoje, é agora, é palpável, é tangível, é possível, é para mim, é para você. E as pressões que nós estamos vendo, as pressões, o mundo, o círculo está se fechando, está espremindo, está apertando, a coisa está ficando cada dia mais complicada e Deus está abreviando, é clara e notória a abreviação dos tempos, porque os dias são maus. São maus, nós não vamos suportar a continuidade progressiva do mal que está se avançando. Como Deus então nos protege? Como Deus nos dá condições? Jesus em nós. Quem é Jesus em nós? O Espírito Santo. Porque tudo que o Espírito Santo vai falar, Jesus falou aqui, tudo que ele vai falar é para vocês, não tem nada a ver com ele. Tem a ver comigo. Tem a ver com Jesus. Ele vai me guiar vocês na verdade. Eu sou a verdade. Ele vai lembrar vocês de tudo que eu disse. Então vocês vão não só lembrar, para ser um HD ali, né? Mas é para praticarem aquilo que eu vos disse. E Jesus, ele traz um padrão de excelência quando ele se coloca como, ele fala, vocês me chamam, né, de mestre, me chamam dessas coisas, de fato eu sou, mas se eu sou o mestre e fizeram tudo isso comigo, imagina o que vão fazer com vocês. Só que ele coloca um nível de liderança totalmente diferente e antagônico àquela época. Só aquela época. Vamos ficar só naquela época, porque hoje, não vamos falar de hoje. Mas naquela época, as pessoas lideravam as outras num modelo onde eu sou o topo da cadeia. Então eu tenho um domínio de mim para baixo. Mas quando Jesus chega, ele coloca assim, olha, vocês farão as mesmas obras que eu faço e farão maiores. Eu não sou mais o topo. Eu sou o líder que promovo vocês a irem além de mim. Então todo líder, toda pessoa que está disposta a estar servindo de forma ministerialmente falando a questão do evangelho, ela não é a pessoa que vai ficar ali no topo e ninguém passa por ela. Muito pelo contrário, ela é aquela que vai estar na base para promover todos aqueles que querem crescer e avançar. Porque Jesus deu esse padrão. Jesus quebrou todo o sistema eclesiástico, só daquela época, eu sei que hoje não tem problema, né? Então, falando só da época. Então, quando eu quero exercer domínio sobre o próximo, Jesus está desde o início, domine sobre todas as coisas, naquela grande lista, aves dos céus, que rastejam, as feras do mar, lá não em nenhum momento você pode ler, domine sobre o seu próximo. Nenhum segundo sequer foi mencionado isso. Quem criou isso? O homem, através de uma inspiração demoníaca. Porque insufla o ego, insufla o egoísmo. Você não pode, imagina, né? Se preserve. Toda a tentação sempre foi no nível de, até com Jesus, se preserve, imagina. Olha, pula daqui, porque vai ter anjo, os anjos vão te segurar. Não, se você fizer isso, eu te dou aquilo, então você vai ter. Tudo insuflando o ego. Jesus falou, eu não preciso de nada disso, porque eu sei quem eu sou. Aleluia. Eu sei o que meu pai disse a meu respeito. Eu sou o filho amado em quem ele tem prazer. Por isso eu não vivo só de pão, mas eu vivo daquilo que Deus falou a meu respeito. Amém. Nem só de pão viverá um homem, mas aquilo que sai da boca de Deus. O que Deus tem falado a seu respeito, você tem ouvido? Nós temos ouvido o suficiente para rebater as mentiras? Ou nós estamos colocando as mentiras no pé de igualdade? Nós estamos valorizando tanto as mentiras que elas hoje já estão competindo com a realidade do fato de que eu e você somos a imagem e semelhança do Deus vivo, aquele que criou os céus e a terra, aquele que faz todas as coisas e com o sopro das suas narinas abre o mar. Foi esse que me fez e fez você. E nós estamos temendo todo o barulho do inimigo, todas as pressões da vida, e estamos ali titubeando, será que é aquilo? Será ou eu confio nisso aqui mesmo? Será? Então, quando nós colocamos em dúvida aquilo que é a identidade de Deus em nós, nós acabamos de anular a operação do Espírito Santo, de deixar o Espírito Santo ali
Fica no seu cantinho, que eu prefiro aqui depender da minha alma, eu vou pelas minhas emoções, eu vou deixar o meu corpo dominar. E não foi para isso que Jesus mandou o Espírito Santo. Foi exatamente pelo contrário. Para que eu e você vençamos. Para que eu e você vençamos. Para que eu e você sejamos mais que vencedores. Por meio daquele que nos amou. E se amou até se entregar. E amou todos até o fim. Então, quando nós entendemos isso, e quando eu e você te convido a você ir digerindo essa realidade, lendo esses textos, né, eu vou ler os outros numa próxima ocasião, para não ficar tanta informação, mas gostaria que o Espírito Santo trabalhasse em você, que você percebesse que eu e você, hoje, representamos este Cristo ressurreto para a vida de muita gente. Tem muita gente esperando ver Jesus Cristo nas nuvens para descer com a igreja, quando ele podia estar aqui do seu lado, aqui na porta do vizinho. Ei, Cristo me mandou, eu sou parte dele. Podemos conversar? Eu sou incompleto sem a tua vida. Você faz parte de mim, eu estou sentindo sua falta. Papai mandou te chamar. Você é meu irmão, você é minha irmã. Eu não posso ficar sem você. Eu sou incompleto sem você. É uma outra percepção. É uma outra mentalidade. Não é aquela coisa, desculpa, nada contra, e Deus respeita, e Deus dá a luz. Conforme a medida de luz que nós temos, Deus vai honrar, ok? Mas antes eu tinha aquela mentalidade, eu preciso evangelizar. Falei de Jesus para muita gente, pus no caderninho. Ó, Jesus, quantas coisas eu fiz. Quem você amou? Quem você se importou de verdade e parou para ouvir o que ela tinha para dizer? Você só foi lá para despejar um monte de conhecimento teológico. Porque o que Jesus fazia? Se identificava. Havia uma identificação. Um evangelho que não traz uma identificação de gente, de humanidade, não é um evangelho. É alguma coisa parecida. Por que Jesus foi condenável? Porque ele era tão humano, era tão simples, que ninguém o reconhecia na multidão. Precisava dar um beijo para saber quem era. Aí esse Judas beijou o cara errado naquele dia. Pensou, dava escuro, Getsemane. Dá um beijo. Não, não é você. Não é ele, não é ele. Não, ele beijou o cara certo, foi Jesus, né? Mas era tão simples que precisava de um sinal para reconhecer. E às vezes a gente ouve um evangelho de querer ser tão... Quando Deus está na coisa mais simples. Você assentar e escrever na areia, enquanto todo mundo quer te matar, e ele esperar o Espírito Santo dizer o que ele vai te responder. Sem fórmula pronta. Sem receita de bolo debaixo do braço. A pessoa chega para você, não, eu tenho experiência, deixa eu ver aqui, olha... Faça isso, ore tantos dias, leia tantos versos. E... Quando o Espírito Santo sabe a identidade daquela pessoa, o que ela precisa ouvir. E eu tenho que ser o Cristo para essa pessoa nessa hora. Para perceber, Senhor, qual é a necessidade dela? Senhor, eu tenho que falar alguma coisa? Não tenho que falar nada. Só ouvir. Pronto. Porque é o que Jesus fazia. O que você quer que eu te faça? Me conta da sua história. Mulher samaritana, como é que é mesmo? Você não tem marido, pai? Vai lá chamar teu marido, ela começa a contar toda a história. Jesus podia dar o veredito lá rapidinho, não. Por que ele puxa assunto? Porque ele é gente como a gente. Ele respeita a minha e a sua condição. E ele nos ama para nos levar ao nível de vivemos a vida do Espírito que ele tem para mim e para você. Cristo já voltou. E está em nós. Está em você. Amém. Amém? Amém. Pai, essa é a tua palavra e nós queremos crer, ó Deus, que o Senhor está falando com cada um de nós. Que essa perspectiva, Senhor, muda muita coisa. Eu não vivo mais, Senhor, numa esperança vazia ou de algo extraordinário, porque o extraordinário já habita em mim. É o Senhor em nós, aleluia. Que eu tenha mais relacionamento com esta verdade. Que eu permita que o teu Espírito Santo, aquele que me guia em todas as coisas, que me faz lembrar e me traz à boca aquilo que eu não posso nem lembrar,
Tua palavra diz que abriríamos a boca e o Senhor as encheria com aquilo que vem da tua parte. Eis-nos aqui, Senhor. Espírito Santo, eu quero te pedir perdão, ó Deus, pela negligência com a tua pessoa em tantos anos. Por não compreender a tua função e o teu carinho, o teu amor e a tua própria expressão de vida, trazendo Jesus e o próprio Pai a morar em mim. Ó Espírito Santo de Deus, obrigado, obrigado. Nós oramos em nome de Jesus, ó Deus o Pai, e queremos crer, ó Deus, que o Senhor está levantando um povo maduro, um povo que compreende, ó Senhor, o seu papel, a sua função e, acima de tudo, a sua relação contigo. Um povo que tem uma relação não de interesses, não de barganha, mas de amor, de entrega, de esvaziamento do ego, para viver aquilo que o Senhor tem a nós. Liberdade não é fazer o que se quer, mas é fazer aquilo que muitas vezes eu não quero, mas é o importante a ser feito. É o necessário para que eu viva e viva em segurança e viva a vida de Deus. E eu sei que o Senhor não quer nos tolher, muito pelo contrário, o Senhor quer nos tornar a todos livres. Por isso, Pai, em nome de Jesus eu te peço, ministra ao coração de cada irmão, de cada irmã, de todos aqueles, Senhor, que ouvirão em algum momento esta palavra, para que possamos juntos avançar, crescer e caminhar a passos largos no cumprimento do teu chamado para cada um de nós. Amém. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Amém. 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 Você que nos acompanha, uma grande semana, Deus te abençoe. Até semana que vem, que você possa meditar nesses textos e vamos continuar semana que vem em nome de Jesus, se Deus quiser. Amém. Grande abraço.